sei lá, janeiro é um mês estranho, né? Parece que vai acontecer um monte de coisa ou não vai acontecer nada, e acaba sendo esse momento, esse mês assim que você começa o ano e aí você fica nessa ideia, nessa vibe assim de estar querendo fazer as coisas diferentes, né? E eu comecei o ano de uma maneira assim, tá com essa pretensão, mas eu acabei de alguma maneira pensando em algumas coisas que eu quero fazer neste ano. Opa. Algumas coisas que eu quero fazer neste ano. E aí eu de certa forma eu procurei assim encontrar algumas coisas que eu quero fazer nesse ano. Uma delas é gravar mais vídeos aqui no YouTube. E várias outras eu tô meio que formulando, descobrindo, mas eu tenho aos poucos assim tentado encontrar essas metas e objetivos como sendo alguma coisa mais natural, assim, sabe? Que elas envolvam objetivos que possam ser assim incorporados e que eles possam trazer um pouco de uma melhoria evidente assim na vida, sabe? Não algo tipo ganhar 1 milhão, sabe? Mas eu tenho procurado aos poucos começar a ser essa pessoa melhor, sabe? E é uma coisa estranha pensar nisso assim, mas ultimamente eu tenho acordado mais cedo, tenho tentado me alimentar melhor na medida do possível e fazer mais exercício, sendo que eu não estava fazendo nenhum, então ter essa mudança assim tem sido bem legal. Às vezes dá pra sentir muito assim quando você não tá afim de fazer e aí você vai lá e faz e fica se sentindo bem por ter feito exercício, sabe? E várias outras coisas, sabe? Eu tenho tentado ser essa pessoa melhor, mas também trabalhar melhor, ser melhor no relacionamento. E uma parte bem importante tem sido tentar cuidar melhor de mim mesmo, sabe? E aí entra essas coisas que eu falei de exercício, comer, e tenho pensado bastante numa coisa de me vestir bem, melhorar minha aparência. Às vezes eu acabo... Assim, eu passei muitos anos sendo meio desleixado, assim, achando que a aparência não importava. O que importava era você. E mesmo que isso seja verdade, não é verdade. Parece que sempre você vai ter essa impressão que as pessoas vão te julgar ou te dar o valor que você tem pelo jeito que você é, sabe? Então isso foi me pegando e sempre foi causando um incômodo eu ser desleixado na minha aparência. E chegou um ponto que eu não queria mais isso, assim. E fui, sei lá, tentando, assim, ainda tô nesse caminho, assim, sabe? De comprar uma roupa melhor, comprar uma roupa nova. E sempre foi uma coisa que eu sempre fui, sei lá, andava com uma camisa furada, manchada, achava legal ser esse tipo de pessoa que vai chocar ou chamar atenção porque tá se vestindo assim ou tendo essa aparência mais largada, sabe? E aí isso é uma coisa que tô buscando assim, e é difícil, é estranho porque é um hábito que vem de muitos anos e aí você percebe ele e aí você tenta mudar ele e vai aos poucos assim entrando num caminho diferente. É uma coisa que tem sido bem legal. A mais legal de todas, talvez, é que eu comecei a ler mais. Realmente ler mais, assim, sabe? A gente criou um clube do livro. A Thay, na verdade, criou um clube do livro. Eu comecei a participar de um clube do livro no ano passado e tem sido muito legal. A gente lê muitos clássicos da literatura, assim, que eu nunca tinha lido, sabe? Cadê?
E é muito legal, sabe? Você, por exemplo, a Metamorfose do Kafka. Tipo assim, sempre ouvi falar desse livro, nunca li. E é muito louco o quanto que em, sei lá, 90 páginas ele cria uma história com várias nuances, interpretações e sentimentos e muitos detalhes. E é um conto muito interessante. Sempre ouvi falar, tem filme, tem série que fala, menciona. É um clássico mundial, assim, da literatura, sabe? E aí, isso vai incentivando esse hábito, sabe? Tem sido muito legal acordar de manhã, tomar café e ler um capítulo ou dois de algum livro. E esse hábito tem sido um dos mais legais, assim, que foi surgindo, sabe? E realmente, para você ter um hábito, você começa a perceber que ele tem que ser, como é que eu posso dizer, mais constante, assim, que ele vai tendo um processo para ele acontecer. Então é bem fácil você desistir no caminho, mudar de ideia, cansar, não querer fazer as coisas, né? Sério, eu levei, sei lá, um ano para ler esse livro aqui. São quase 300 páginas, que é o Ato Criativo do Rick Rubin. E é muito legal, assim, o jeito que ele traz a criatividade. Eu não sei como chamar esse livro aqui, porque ele não é um tutorial sobre a criatividade, mas ele é uma visão filosófica, assim, né, da criatividade. E ele é um cara que, se você... foi bem hypado, todos os criativos sabem quem ele é agora, todo mundo fala sobre ele, mas se você não é dessa área e nunca ouviu falar dele, ele fez os álbuns mais icônicos, assim, de várias bandas, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, acho que ele já trabalhou com a Beyoncé ou com o Jay-Z, então, tipo, vários estilos e uma galera, assim, muito uber famous, assim, tá ligado? E ele passa a visão dele, é um pouco filosófica, talvez até demais para algumas pessoas, por isso que muita gente achou uma merda esse livro aqui. Eu comecei a achar ruim quando eu comecei a ler, assim, mas depois fui absorvendo e entendendo melhor o que ele queria dizer, assim. E, sinceramente, eu terminei de ler e eu tenho vontade de ler ele de novo ou abrir aqui, assim, numa página e ler, assim, como se fosse um salmo, sabe? Por exemplo, procure por aquilo que você percebe, mas ninguém vê, sabe? E aí um capítulo chamado Procure Pistas. O material para nossa obra nos cerca a cada passo. Está entrelaçado nas conversas, na natureza, nos encontros casuais e nas obras de arte existentes. Sabe, é uma coisa meio... tentando, assim, explicar um pouco, mas parece que ele vê a arte como se ela fosse o universo inteiro e essa coisa meio física quântica, e você é só esse canal de onde a criatividade entra e sai e vai pro resto das pessoas e o universo. E aí é bem meio hippie, assim, a conversa, mas eu tem uma parte que eu não vou achar agora, não vou lembrar onde é, mas eu fiquei meio arrepiado, assim, na hora que isso aconteceu, assim, eu tô até arrepiado agora. Ele fala, assim, que quando você tem uma ideia ou você pensa em alguma coisa que você quer muito fazer, e aquela ideia fica voltando e fica te rodeando, fica insistindo para acontecer e você não faz ela acontecer, ela vai acontecer em outro lugar do mundo com outra pessoa, porque a criatividade, a arte, essa coisa do Deus, de Deus, sabe? Ele fala que a criatividade é uma coisa divina, então ela vem e aí, se você não coloca para fora, ela vai para outra pessoa. Isso foi muito louco porque eu gravei um vídeo ano passado de um Reels falando sobre
um pouco de processo criativo e dificuldade e tal. Eu nunca postei porque eu fiquei com vergonha do vídeo, ou sei lá, tava num momento ruim que eu não queria usar a rede social, assim, sabe? E aí eu nunca postei. E sei lá, talvez algum tempo depois, sei lá, 3 meses depois, um cara muito famoso do audiovisual, que faz uns vídeos muito da hora, postou um vídeo falando exatamente sobre a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, do jeito dele, e totalmente diferente do que eu tinha feito, mas era o mesmo assunto, sabe? E eu fiquei, caraca, é verdade, sabe? Parece que às vezes você vê, tem uma ideia, e aí você fica guardando ela e você não faz, e você fica com ela e ela fica voltando, e aí você não faz nada com ela. Quando você vai ver, alguém teve essa ideia em algum lugar, parece que a pessoa roubou essa ideia, sabe? E nessa interpretação do Rick Rubin no livro é como se ela tivesse seguido o caminho e ido para outro lugar, porque ela precisa existir, a ideia ela precisa acontecer, sabe? Então, louco, né? Foi lá. Eu tenho me esforçado bastante para ser um namorado, noivo, marido melhor. E essa é uma parada constante, assim, porque você convive com a pessoa que você ama e se relaciona todos os dias, e aí isso é uma coisa que eu fui crescendo num ambiente, assim, onde essa coisa do amor e sei lá, do carinho, talvez, não fosse tão presente, assim, era uma coisa meio vaga, assim, sei lá de que maneira eu posso dizer. E aí reconstruir isso é difícil, sabe? E é, como eu falei, mais uma coisa constante. E sei lá, comprem flores e levem a companheira de vocês para jantar. É tipo, é uma coisa que se você começa a ter prazer nisso, muda tudo, assim. E eu tenho notado isso, assim, sabe? Mas eu tenho também passado por um momento de... eu sei lá se eu posso chamar de transição financeira, mas da maneira de como eu vejo o meu dinheiro, assim, porque, cara, eu sempre fui um desastre, assim, administrando meu dinheiro e nessa coisa de separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, então sempre foi difícil. Eu tive um ano muito bom no ano que passou e não sobrou nada, sabe? Eu comecei a criar o hábito de guardar um pouquinho para emergências e as emergências aconteceram e foi isso, sabe? Eu tinha um planejamento que eu não consegui manter, acabei misturando tudo no desespero e comecei o ano tendo que meio que voltar às casas, assim, sabe? Voltar nesse hábito de novo e é difícil, sabe? Quando você é criativo, você não pensa muito nisso e acaba sendo uma coisa meio tipo, sei lá, impulsiva, sabe? O que me faz pensar muito assim numa coisa que eu tenho tido uma grande dificuldade para trocar de equipamento. Por conta disso também, por outros aspectos assim da minha psicologia e assim, que eu tô tendo uma dificuldade para trocar de câmera porque eu não tô conseguindo decidir qual câmera que eu quero. E essa acho que talvez seja a lição mais importante, uma das mais importantes que eu posso fazer nesse vídeo aqui. Que eu percebi que eu não consegui... deixa eu refazer a frase. Eu não consegui o que eu queria porque eu não sabia o que eu queria. Eu não consegui o que eu queria porque eu não sabia o que eu queria. E
muito louco, sabe? Eu uso uma Lumix há quase 10 anos que eu tenho ela, então não preciso nem dizer que ela já tá bem... Não vou dizer ultrapassada, porque eu ainda faço muito trabalho com ela e ela faturou milhares de reais pra mim, assim. Ela ainda faz um 4K bonito, ainda tem muitos aspectos incríveis nela, mas eu quero dar um passo a mais porque eu vejo todo mundo com a sua câmera, sua FX30, sua Blackmagic, sua Red, sei lá o que for, sua Canon. E eu fico vendo essas pessoas e eu tô há 10 anos com a mesma câmera, isso é uma frustração imensa, assim. E nesse papo de não saber o que eu quero, eu nunca consegui decidir qual é a minha próxima câmera, sabe? Eu gosto da Lumix, eu sei que ela tem vários contras, vários prós, eu sei que todo mundo usa Sony, e eu queria muito uma Sony também, porque é muito chato não poder confiar no autofoco. Eu, por exemplo, tô fazendo esse vídeo aqui de 16 minutos, eu não sei se tá focado a câmera, sabe? E toda vez que eu decido qual câmera que eu quero, parece que eu fico duvidando, e aí parece que eu tenho essa dificuldade de tomar essa decisão, parece que ela é muito definitiva, assim, é só uma câmera, sabe? Então eu acho que eu só posso dizer que saber o que você quer é a única coisa que impede de você conseguir. Porque se você sabe o que você quer, você vai conseguir, porque isso tá ali definido, sabe? E aí acabou isso sendo um passo a mais que eu tô descobrindo, e aí tendo que enfrentar ele. Então é isso. Essa é a atualização sobre a minha vida, que não foi solicitada por ninguém.